Teve um momento essa semana que eu me peguei me questionando. Eu estava deitada no final do dia, tinha passado o dia trabalhando e resolvendo as coisas, preparar a refeição, limpar o banheiro, colocar roupa para lavar e aquelas tarefas que aparecem e somem sem deixar qualquer rastro. E aí, quando eu finalmente parei, peguei o celular, só para relaxar um pouco, só por alguns minutos, seria a ideia, mas 40 minutos depois eu ainda estava lá. Não assistindo a uma série, não estava lendo nada que me interessava, e sim, eu estava assistindo outras pessoas viverem. Uma pessoa que estava reformando a casa, outra que estava mudando de país, uma moça que largou o emprego para abrir um negócio próprio, uma coisa que ela sempre quis. E eu fiquei pensando, quando foi que isso virou normal? Usar o nosso tempo observando vidas que não são as nossas. Mas o mais estranho não é que a gente faz isso, mas o mais estranho é que a gente faz isso e não percebe. Você já deve ter sentido isso, aquela sensação de que a vida de verdade vai começar, mas em breve, não hoje. Hoje é apenas para resolver problemas, organizar as coisas e esperar o momento certo. Em breve você começa aquele projeto, em breve você vira aquela versão de você que acorda mais cedo, que é mais disciplinada, mais presente, aquela versão pronta. Enquanto isso, você observa os outros. Essa espera parece bem responsável, parece ser maturidade, parece ser cuidado. E sempre você tem aquele pensamento, só preciso resolver algumas coisas antes. E tudo isso faz muito sentido, sempre teve algo, sempre terá algo para resolver na nossa vida. Seja dinheiro, tempo, trabalho, família. E também tem a sensação de que você ainda não está no lugar certo. Mas eu quero te fazer uma pergunta diferente hoje. A mesma que eu me fiz. Quando você vai começar? E a pergunta é: o que exatamente você está esperando? A psicologia tem um nome para isso, que é a postergação existencial. E ela mesma diz que isso não é preguiça, que isso não é falta de vontade. E sim, é um mecanismo de proteção que o nosso cérebro usa quando o risco emocional parece grande demais, sabe? Eu vou te explicar como isso funciona. Quando você pensa em começar algo que é importante de verdade, o cérebro faz um cálculo bem rápido. E esse cálculo, ele compara duas dores. A dor de ainda não ter começado e a dor de tentar e não funcionar. E sabe qual a dor que ele prefere? É a primeira. Porque a dor de ainda não comecei, ela carrega esperança. O projeto existe, o sonho existe, a possibilidade existe. Mas a dor de tentei e não funcionou é bem diferente. Ela fecha uma porta. E o cérebro, ele faz de tudo para evitar isso. Aí você constrói uma vida que parece segura, onde nada te desafia de verdade. Então você fica onde dá para assistir tudo de longe sem precisar entrar no processo. E a sua vida fica na imaginação. E além de tudo isso, ainda tem uma coisa que alimenta o medo, que é a comparação. Hoje você abre o celular e vê pessoas vivendo coisas que você já imaginou para você. E olhando de fora parece bem claro. Parece que foi bem planejado, parece que eles sabiam o que estavam fazendo. Mas quase nunca foi assim. A maioria das pessoas que você admira começou sem ter certeza. Começou pequena, às vezes até perdida. Essa pessoa tomou decisões sem garantia nenhuma.
teve dúvidas. A gente não vê as dúvidas das pessoas. A gente não vê o medo. A gente não vê as noites que eles passaram pensando se fez a escolha certa. A gente vê apenas o resultado. Aí fica fácil de pensar. Quando eu estiver pronto, eu começo. Mas esse momento pode nunca chegar. Existe uma ideia que me incomoda e que me libertou também. Essa ideia tanto me incomoda como ela me ajudou a me libertar. A vida que você imagina para você não mora no futuro. Ela está sendo construída ou até destruída exatamente agora. Cada semana que passa esperando o momento certo é uma semana da sua vida que foi. Não vai voltar, não tem como recuperar. E aí vem a pergunta que ninguém quer fazer. E se a versão pronta de você não existir? E se a única versão real for você agora, com tudo que ainda você não resolveu? Porque não existe um sinal dizendo que agora você pode. Não existe um momento oficial em que tudo começa. Você já está dentro da sua vida. E tem uma coisa que eu aprendi e que ainda preciso me lembrar o tempo todo, é que o obstáculo muitas vezes não está no caminho. O obstáculo muitas vezes é você. O medo de não estar pronta, o medo de tentar e não dar certo, o medo de se expor enquanto ainda está aprendendo. E sem perceber, a gente constrói uma vida confortável demais, onde dá para assistir tudo de fora sem precisar entrar, sem precisar viver. Mas isso tem um preço. E esse preço é bem caro. E esse preço é a sua própria vida passando. Então, o que fazer com isso? Eu não tenho uma fórmula. E desconfie de quem tem. Mas tem uma coisa pequena que eu quero te deixar hoje. Hoje, quando você se pega assistindo alguém vivendo algo que você quer para você, pense um segundo. Não para se cobrar, não para se comparar. Só para perguntar com curiosidade e com carinho. O que é que eu estou esperando exatamente? Às vezes a resposta vai revelar que o obstáculo não é tempo, não é dinheiro, não é momento. Às vezes o obstáculo é o medo de começar e descobrir que você é capaz. E essa descoberta, ela pode mudar tudo. Me conta se isso fez sentido para você e se algo aqui te tocou.